instrumentista, autodidata e um nome bastante lembrado entre os músicos casquenses. Mauro Luiz Mesomo iniciou sua trajetória há cerca de 40 anos e integrou diferentes conjuntos como o Miramar Show e o Grupo Carisma. E hoje nós vamos conhecer parte dessa história aqui no projeto Músicos de Casca. Bom, a minha iniciação com a música, ela se deu lá de criança ainda. Eu trabalhava com o meu pai e com minha mãe na alfaiataria e nós ouvíamos muito rádio. E eu ouvia muita música mesmo. Desde criança, não tinha nem 11 anos completo e eu já trabalhava e ouvia rádio. Eu conhecia todas as músicas, sabia a letra das músicas, sabia quem cantava as músicas. E um determinado dia, um amigo aqui do interior de Evangelista, ele me convidou para tocar um contrabaixo, para aprender a tocar contrabaixo. E fui lá e comecei a pegar as primeiras notas no contrabaixo. Algumas com dificuldade, mas eu comecei a entender como que funcionava a música. Nessa mesma época, eu tinha uma bicicleta, uma monareta, e eu vinha trocar a monareta por um violão. Então, daquelas notas que eu sabia, poucas notas que eu sabia no contrabaixo, eu passei para o violão. E fui aprendendo de forma autodidata, fui aprendendo mais notas. Lembro que uma vez eu tive acesso a um livrinho, um livro com cifras, que antigamente existiam esses livrinhos, e aí ensinava como colocar os dedos no braço do violão para fazer as notas. E assim eu fui ampliando as minhas notas, ampliando as minhas músicas, comecei a tocar um pouquinho e a cantar um pouquinho. Num determinado dia, eu me encontro com o amigo e músico também, Sadi Peron. E o Sadi me diz assim: "Bah, Mauro, fiquei sabendo que você está tocando. Só que tem uma coisa, para você pegar conjunto, hoje em dia, você tem que tocar um instrumento de sopro. Que aí você vai pegar um conjunto fácil." Então eu sabia quem tinha um instrumento de sopro aqui na região, que é o seu Bernardino Ceruti. E eu fui até a casa dele e pedi emprestado o trompete dele. E o Bernardino me emprestou o trompete com um livrinho, com umas pequenas tablaturas, com os números, e me ensinou um pouquinho como era a escala de dó, algumas notas no trompete. E aí eu vim para casa, aqui em Evangelista, e comecei a soprar muito. E isso aqui é muito barulhento. Então eu incomodei muito a minha vizinhança na época. E eu não conseguia aprender, eu não conseguia pegar. E um determinado dia eu levei de volta o instrumento lá para o Bernardino. Ele disse: "Ó, Bernardino, vim te trazer de volta porque eu não consigo tocar." Aí o Bernardino disse: "Não, você vai levar para casa novamente o instrumento e você vai insistir e tu não precisa ter pressa em me devolver." E eu levei para casa o instrumento, porém eu fiquei algum tempinho sem tocar no trompete. Depois eu pegava um pouquinho, assoprava, e assim com menos compromisso. E quando eu percebi, eu estava fazendo algumas notas. E quando eu insisti mais, eu comecei a tocar. Aí eu consegui tocar minha primeira música, que era uma música dos Atuais, no trompete. Isso foi uma injeção de ânimo muito grande. Dessa primeira música, e com esse ânimo, eu fui tirando outras músicas. E num determinado dia eu me encontro lá na cidade, lá em Casca, com o Sadi Peron. E falei: "Sadi, eu estou tocando 6 músicas no trompete." Eram músicas mexicanas e músicas de bandinha alemã. E
E aí o Sadi falou para mim, Mauro, nós vamos ensaiar essa semana. Você vem lá no ensaio. E eu fui. Eu fui no ensaio, o Sadi tocava com os líderes na época, e eu toquei essas músicas. E já foi assim, o ensaio deve ter sido lá pela quinta-feira e eu já fui tocar no sábado com a banda. E nós fomos tocar, eu ainda lembro, foi na linha Caçador, Nova Bassano, meu primeiro baile. Nós tocamos essas 6 músicas, lá pela metade do baile nós repetimos as 6 músicas e antes de acabar o baile nós tocamos novamente as 6 músicas. Foi assim, realmente um sucesso, porque não existia instrumento de sopro na época, na região. Então, os líderes foi um dos primeiros bandas aqui da nossa região a ter instrumento de sopro, que era eu. E assim foi passando. Depois eu toquei com os líderes em torno de 1 ano. Depois eu toquei em outras bandas aqui da região, bandas pequenas. E num determinado dia, eu conheci o dono do Miramar Show, que era uma banda já bem conhecida, uma banda de Carlos Barbosa, uma banda que já tinha 3 discos gravados. E o dono do Miramar, o saudoso Marialdo Chies, ele chegou a conversar comigo e disse, olha, estou precisando de um trompetista, o meu trompetista vai sair. E aí eu fiquei sabendo que você toca e vamos lá, vamos fazer um teste com a banda. E o que o Marialdo me falou, que foi uma isca, que o Miramar Show estava preparando o 4º LP. Então, que no ano de 86 iria gravar um disco. Então, embora era distante, era de Casca a Carlos Barbosa, era distante, o Miramar é uma banda já formada, muito conceituada, existia um medo meu de tocar, porém tinha um desafio e um sonho, que era o sonho de todo músico, que era gravar um disco. Então eu fui pro ensaio do Miramar, e ensaiamos, já saímos também tocando. Meu primeiro baile com o Miramar foi um jantar beneficente. E aí a gente começou a trabalhar no disco, que aí ele foi gravado em 86. E aí eu transformei em realidade o meu sonho, que era gravar um disco. A gente produziu e eu tenho 4 músicas minhas, de minha autoria no disco do Miramar. Na época foi um disco que tocava muito nas rádios, as rádios AM, porque as FMs tinham uma restrição, elas não tocavam esse estilo de música na época. Toquei no Miramar por 3 anos e meio. Foi assim uma agenda muito intensa, muitos bailes, sexta, sábado e domingo. O nível era um nível bem profissional, muito exigente, bem assim, a gente tinha um compromisso muito grande com a música, com o nosso público. E o Miramar era muito querido. Na época, as 3 grandes bandas do Rio Grande do Sul eram os atuais, o Corpo e Alma e o Miramar Show. Depois vieram muitas bandas e hoje é um estilo consagrado, o estilo de música popular do Rio Grande do Sul, né? Ou a música de bandinha. O Miramar tocava Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E assim foi a minha história ali com o Miramar. Eu continuei depois tocando carnavais, nós tocamos muitos carnavais com o Miramar. E aí eu voltei do Miramar e aí nós fundamos a banda Aplauso, que era aqui de Serafina Coreia, uma banda também que foi muito bacana. A banda foi o Joca Modena, o Dimas Jordan, o Fúlvio, eu e a Ivandra.
Também eu fui o primeiro músico da primeira formação da banda Carisma, uma banda reconhecidíssima hoje nos 13 estados aqui do sul do Brasil. Toquei por um ano e foi minha última banda de baile. Depois da banda Carisma, nós fizemos trabalho de bar com o Joca Modena, com o Dimas, com o Ricardo Tumeleiro. E aí chegou a era da música eletrônica ou da música programável. E eu comprei um teclado, um workstation, e também eu aprendi a fazer as trilhas, a montar as trilhas, que as trilhas é a base musical. Então o Ricardo fazia um violão e eu fazia um sax e alguma coisa no teclado e nós dois cantávamos. Nós tocamos por um bom período, eu e o Ricardo. Nós tocamos por uns 4 anos, muito casamento, muita festa de aniversário, muito bar. Foi uma época muito bacana também. O Ricardo é um excelente cantor. E a gente parou também, simplesmente paramos de tocar. Então, ali veio um convite do Júnior Fuga. Nessa época, as mulheres aqui de Casca promoviam uma festa que era a festa da Jovem Guarda. E um dia o Júnior disse: Mauro, vamos tocar nessa festa. Vai tocar Os Vagabundos, uma parte, que era um conjunto antigo do Didi e do Serginho, e nós vamos tocar também uma parte. Então, lá vamos nós. O Júlio reuniu, na época, o Vander Capelli, o Pazini, o Sadi Perão, eu, e a gente fez o baile tocou esse baile da Jovem Guarda. E depois a gente continuou com essa banda de Jovem Guarda. Nós tocamos uns quantos bailinhos na região, e nós fomos aos poucos parando. Mas passa um pouquinho de tempo, volta, aí nós formamos uma banda que é muito legal, tem um trabalho muito bacana que se chama Rock de Vinil. Era uma banda que tocava os clássicos do rock de todos os tempos, do rock and roll. Uma banda com o Clark na guitarra, o Dimas no baixo, o Palite na bateria, eu fazia violão e teclado. E também passou a época do rock de vinil, passou. E algum tempo depois a gente se reuniu e fez a última banda que eu toquei, que ela é recente e nós só paramos em função da pandemia, que é a BMQ. Então essa banda era formada pelo Júnior, eu, o Dimas, o Palite, e aí nós tínhamos um convidado especial que era o Jaime Pastre, para cantar. E nós tocávamos as músicas italianas que o Jaime cantava, músicas do Zé Ramalho, Erasmo, Roberto, a música brasileira. Era muito bacana. A gente tocou também alguns bailinhos e vamos voltar nativa daqui uns dias. Agora que está se estabilizando toda a pandemia, nós vamos voltar a tocar. A música é um lado meu, sempre foi um hobby. Eu nunca... Houve uma época que eu encarei a música de forma profissional, mas ela sempre foi aquele gosto, aquela coisa bacana de... agora eu vou pegar um violão, vou tocar, agora eu vou fazer alguma coisinha no sax ou no teclado. Ela representa, para mim, um momento de paz.
Bom, assim, quando a situação não está muito tranquila, a música acalma. E ela foi parte da minha vida. Quando eu atuei de forma profissional, eu realmente atuei de forma profissional. Então, com comprometimento com o restante dos meus colegas de banda, comprometimento com os contratantes da banda, e ela fez a parte também da minha vida financeira, porque houve tempo, aquela época do Miramar, eu tinha uma remuneração boa através da música. E é gratificante você ganhar financeiramente alguma coisa com a música. É gratificante um aplauso, é gratificante muito bem, mas é gratificante também essa parte econômica. E eu tenho uma participação minha como músico na comunidade de Casca, que foram muitas, assim, eu toquei muito, mas tem três etapas que eu doei, o meu conhecimento de música, eu doei para a minha comunidade. Uma foi lá no início dos anos 80, no meio dos anos 80, nós formamos a primeira banda municipal de Casca. E a banda era formada por músicos e algumas crianças com o dom da música. Essa banda eu regia essa banda. Nós tocávamos músicas populares com os instrumentos de sopro e escaleta e instrumentos de percussão. Lembro de uma música que a gente fazia, que era o Canto Alegritense, era uma música bem bacana. Carruagem de Fogo era outra que a gente fazia também. E nós tocamos em várias festas. Se eu não estou enganado, a gente participou da inauguração da Fazenda da Esperança. A banda municipal de Casca animou, tocou. Tem uma outra passagem minha que foi bem bacana. Uma música, a letra do Diego Savarizi, a música minha, com os arranjos meus. Nós participamos de um concurso chamado Cante e Encante Seu CTG. Era promovido pelo movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul. As 12 melhores músicas dedicadas ao seu CTG iriam para um CD. E nós conseguimos colocar a nossa música nesse CD a nível de Rio Grande do Sul. O nome da música era Laços da Amizade, em alusão ao CTG Laços da Amizade. Foi uma coisa muito bacana, foi uma eliminatória em Lagoa Vermelha, nós nos classificamos, depois a grande final foi em Porto Alegre. Nós não ficamos em primeiro lugar, porém a nossa música ficou registrada no CD Cante e Encante Seu CTG. E um trabalho que eu fiz em cima de uma necessidade na época, aí foi no ano de 97, foi com relação ao hino de Casca. Na época eu tinha uma sonorização pequena e as professoras da rede de ensino de Casca passaram a impor que se cantasse o hino em todos os eventos. Então me foi entregue na época uma fita cassete muito ruim, com uma qualidade muito ruim. Por si só o cassete não tem muita qualidade. E aquela estava muito ruim, estava praticamente inaudível, não dava para ouvir. Porém, dava-se para seguir as notas do hino. Em um determinado dia eu disse, Pati, isso aqui não tem condições
Ninguém sabe a letra do hino, ninguém canta o hino, porque não dá para ouvir. E aí eu lembro que eu tive uma ideia. Na época, o professor, o maestro Wilson Dobbins, ele residia em Bento Gonçalves. E eu cheguei para a secretária de educação, na época acho que era Carmen Dalbello, e coloquei para ela, disse: Carmen, que tal a gente gravar, fazer um trabalho profissional para a gente ter um material para levar para as crianças, levar para as escolas. Aí a Carmen me encaminhou para o prefeito, na época era o senhor Alcides Brunheiro, e o Dobbins é um músico assim fantástico, né? Um maestro de mão cheia mesmo. E aí eu coloquei aquele lá, 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 que eu tinha gravado. Diz: Dobbins, eu tive a ideia de fazer a introdução dessa maneira, que ela era as notas do refrão, porém alguma coisinha diferente. E ele gostou, e aí ele já escreveu, na hora lá ele escreveu na partitura, e eu voltei para cá. Naquela época não tínhamos WhatsApp, não tínhamos essas facilidades de hoje. Aí um determinado dia ele me ligou, que ele já tinha um esboço, aí eu fui para Bento Gonçalves, dei uma olhadinha no esboço, mudamos alguma coisa, enfim, ficou pronta a trilha, apenas a trilha sem a voz. E na época nós não tínhamos coral em Casca também, não existia um coral. Posteriormente vieram as oficinas de música, o coral, vieram muitas coisas nesse sentido. Então, o que eu fiz? A minha ideia é dizer: eu vou pegar o pessoal que canta na igreja e mais alguns músicos para ensaiar o hino de Casca, para a gente gravar. E assim a gente fez. Nós se reunimos e fomos cantando. Quando chegou a trilha, aí fomos sincronizando as vozes com a música, e a gente marcou o estúdio, ali no estúdio Balada, em Marau, e nós gravamos, acredito que foi lá em agosto, e a música foi lançada no dia 7 de setembro de 1997. A partir daí, foi bem difundido o hino de Casca, porque aí esse material facilitava um CD, facilitava que as crianças aprendessem, facilitava qualquer evento, qualquer cerimônia, você podia tocar música. Então eu fico assim, bastante realizado, porque eu fiz parte disso. Esse hino está completando 25 anos agora, em 97, bastante tempo já, e ele será eterno. Dificilmente vai se perder esses arranjos, e dificilmente será gravado um outro, porque ele está muito bacana. E são pessoas que gravaram as vozes que estão no hino de Casca, são pessoas que você encontra elas no dia a dia, pessoas que ainda cantam em coral ou na igreja, alguns músicos que ainda continuam na música, que participaram do hino. Então essa foi, entre tantas, as minhas participações com a comunidade, que foi a banda municipal, a composição da música Laços da Amizade e a gravação, a produção, os arranjos do hino de Casca. Eu gostaria de deixar uma mensagem para os músicos. O músico, toda vez que ele é convocado para ter uma participação, todos os músicos que eu conheço, eles vão com toda vontade. Veja bem, lá na igreja, durante uma cerimônia religiosa, tem um músico. Lá no salão paroquial, durante um almoço, tem um músico. Lá no bar, tem um músico. A música faz parte de todas as pessoas. E o músico, consequentemente, está lá, no meio das pessoas. E por isso que dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, o músico tem a sua função bacana, porque ele alegra,
ele está ali para alegrar, ele está ali para fazer parte de eventos e cerimônias, né? E o bom é que o músico está sempre disposto. Eu dificilmente vi algum músico dizer, eu não vou. Normalmente, vamos lá, vamos cantar aqui, vamos lá no Natal, vamos fazer uma preparação para a festa tal. O músico está sempre ali. Quando é convocado principalmente para campanhas para alguém, normalmente o músico está lá para tocar e toca de graça, toca de coração, toca de alma, porque é a formação do músico. A música faz isso, ela deixa o músico a pessoa mais sensível, e quando ela é convocada para ajudar, sempre ajuda. Isso é um lado muito bacana, muito positivo do músico. Que bom que existam bastante músicos, né? Que bom que os músicos se deem valor, né? E que bom que o músico valoriza a vida de todas as pessoas também. Ali no disco do Miramar, eu tive 4 músicas de minha autoria que foram gravadas. E as 4 tocaram bastante. Essa que eu vou fazer agora foi gravada na voz da Marisa. Nós tínhamos uma cantora no Miramar. E essa música tocou muito, ela tem uma letrinha bacana, uma música bem fácil, no estilo de bandinha. E ela é mais ou menos assim. Um dia ter amores no outro aço.